Células Tronco. Você vai assistir a segunda parte da matéria gravada com exclusividade pela equipe da TV Multimídia em São Paulo. Vamos conhecer as novidades desta ciência que está revolucionando os conceitos médicos e científicos. Vamos à matéria. Agora você pode estar se perguntando por que fazer o armazenamento do sangue do cordão umbilical? Você sabia que uma em cada 500 mil pessoas é que tem compatibilidade sanguínea para fazer para você a doação de uma medula óssea? Portanto, essa tecnologia prevê que a criança ao nascer tenha arrecadado o sangue do seu cordão umbilical. E no futuro, esta criança desenvolvendo uma doença terminal, poderá ser então usado o sangue armazenado para que seja então curada a sua doença. Na primeira parte da matéria sobre células tronco, o nosso Taizó Yamada conversou com o Dr. Adelson Alves, que nos falou da importância do armazenamento do sangue do cordão umbilical, que é rico em células tronco. A empresa Cordicel é pioneira no Brasil nesta tecnologia. E o Dr. Adelson Alves, diretor da empresa, nos falou da importância dessa tecnologia para a recuperação de doentes em estado terminal. Muitos deles já sem esperanças médicas de sobrevivência. Vamos agora à segunda parte da matéria, feita com exclusividade pela equipe da TV Multimídia com Taizó Yamada em São Paulo. Vamos nessa, Taizó! Doutor, agora uma pergunta, a gente já conversou ainda agora a respeito da frustração que o médico, o senhor como médico e outros médicos também da área devem ter sempre, no momento que se deparam com uma doença grave e que a solução para isso está numa transfusão, numa transfusão da medula óssea, né? E quando você pega essa medula do próprio paciente, ela já está no processo de contaminação, então quer dizer que aquilo dá uma sobrevida, mas não resolve o problema. Você vai para o mercado, pesquisa no mundo inteiro, não acha compatibilidade. Fica um pouco da frustração do profissional, né? De saber que existe uma ferramenta, existe algo que pode ser feito, mas que não está à mão. E é exatamente essa a proposta da Cordicel. Fale um pouquinho sobre isso aí. Realmente é frustrante, né? E é uma expectativa muito cruel da família, para o médico e principalmente para o paciente. E essa situação nós vivenciamos no dia a dia. São pacientes que chegam a um processo em que eles têm que se submeter a um transplante de medula, por N situações de saúde deles. São muitas doenças que levam a isso. E realmente nesse ponto é que nós paramos. Nós não encontramos a medula, quando encontramos não é uma medula compatível, não tem uma compatibilidade que permite um tratamento tranquilo, e aí começa o drama. Procurar uma medula compatível, que é uma coisa muito difícil, pelos motivos que eu já tinha explicado, de que nós somos um país miscigenado e para encontrar essa medula é muito grande. E a frustração do médico vem exatamente disso, de não poder dar um alento de vida para esses pacientes. E muitas vezes nós fazemos, como eu faço mensalmente, transplantes das próprias células deles. Isto é, eu retiro sangue, células tronco da medula do paciente e depois reinjeto nesse paciente após algum tipo de procedimento de tratamento. O que é que acontece? Eu sei que eu estou injetando células que já estão doentes, mas permite a esse paciente ter um alento de vida de 2, 3 anos. Então eu tenho que fazer isso. Agora eu me perguntava e me pergunto toda vez, e se eu tivesse as células tronco desse paciente na hora zero, sem a doença, na hora que ele nasceu, em que ele ainda não tinha essa doença, então eu ia ter uma probabilidade de cura muito grande desse paciente. E é a respeito disso que eu tenho alertado muita população, tenho alertado os colegas, tenho dado entrevistas como essa que você me propicia agora, para levar esse conhecimento. E muitas pessoas me perguntam, mas se essas células, se a pessoa tem uma doença desse porte, ela já não teria quando nasceu? Eu digo, não é verdade isso. Hoje todos nós sabemos que só 10% das doenças oncohematológicas são de origem genética. Elas já nascem
com aquele estigma genético de ter a doença. A grande maioria das doenças são mutações gênicas que acontecem durante a vida. Isto é, nós, durante o curso de nossa vida, nós somos submetidos a agressões do meio ambiente, seja física, seja química, seja biológica, seja de estresse. E são essas agressões do meio ambiente que vão danificando o aparelho celular, causando mutação e, consequentemente, trazendo essas doenças. Então, na hora que eu vou coletar essas células do paciente, ele já realmente está com essas doenças já em curso. Mas na hora zero que eles nasceram, eles não tiveram ainda essas agressões, portanto, as células deles estão sadias. Eu tenho um processo de congelamento, de procedimento nessas células que garante que essas células permanecerão congeladas. No mínimo, a experiência que nós temos é de 20 anos dessas células sem haver alteração. E quando você tem uma célula congelada há 20 anos e não houve alteração nenhuma, permite você inferir com toda certeza de que essa célula teria uma duração indefinida. E é nesse momento que nós lamentamos não ter de muitos dos nossos pacientes as células dele congeladas para poder salvar suas vidas. Nesses casos. Sem falar nas pesquisas que estão a todo vapor no mundo inteiro, mostrando que as células-tronco do cordão umbilical, elas são muito mais propícias para o tratamento de outras doenças. Agora há pouco, no Congresso de Cardiologia aqui em São Paulo, o grupo do Paraná apresentou um trabalho mostrando que as células-tronco da medula, as células-tronco do cordão umbilical expandidas e cultivadas foram muito mais eficientes em animais de laboratório para curar infartos do miocárdio em cobaias. E nós estamos agora pedindo um protocolo para fazer isso, um experimento na área médica, na área clínica, porque até agora foi feito em laboratório. Mas com células-tronco da medula óssea, nós já sabemos que ela tem benefícios incalculáveis. Calculáveis para aquelas pessoas que sofreram infarto agudo ou crônico do miocárdio e que se beneficiam com a injeção de células-tronco. Sem falar em outras doenças, doenças neurológicas, doenças degenerativas, doenças neurológicas como esclerose múltipla, como diabetes mellitus tipo 1, diabetes severo que acaba com a pessoa, a esclerose múltipla que não tem cura e que tem se mostrado que tem regredido com o tratamento com células-tronco. E eu digo regredido e não curado porque o estágio hoje me permite dizer isso. Mas a função do médico nem sempre é curar, mas é dar a melhor qualidade de vida aos seus pacientes. É muitas vezes transformar uma situação sobre a qual ele não tem mais controle nenhum para uma situação sobre a qual ele tem total controle. Isso acontece com muitas doenças. Com a hipertensão é assim, nós controlamos. Com diabetes nós controlamos. Muitas doenças nós não temos a cura, mas nós temos o controle. Quando não curar, pelo menos controlar essas doenças. É a missão da medicina, dos médicos, quer dizer, dar a melhor qualidade de vida aos pacientes. E essa é a nossa proposta. Aí, uma hora